disso. Vamos começar com o Cruzeiro, porque você, torcedor cruzeirense, tá com saudade, né? Mais de quase um mês sem um jogo oficial, deve estar numa curiosidade danada, e sábado tem amistoso contra o Bragantino. Você vai poder ver com transmissão no Sport TV. O que será que o Jardim tá preparando para essa partida? 26 dias desde o último jogo. América é finalista do Campeonato Estadual. A eliminação na semifinal do Mineiro pro América. Estreia no Brasileirão só no dia 29 de março. Tempo de sobra para descansar. Ou não, né, professor? Aproveitei dar uma saída quando tivemos a maior folga com a minha esposa, mas os outros dias têm sido 10, 12 horas aqui no CT. Horas dedicadas às mudanças que pensa fazer no time para o restante da temporada. Mas o que rolou em quase um mês de preparação? Matheus Pereira reconquistou a titularidade? Como é que tá a briga na lateral esquerda? Qual a cara do time de Leonardo Jardim? Para ajudar a responder essas questões, chamei quem entende do assunto para essa conversa, quem acompanha o dia a dia do clube, Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Macedo, qual foi a principal surpresa para você durante esses dias? Sem dúvida a lateral esquerda, viu, Giovana? A gente via um revezamento praticamente entre o Marlon e o Kaique, e o Jardim surpreendeu, tem usado bastante o Vidalba, que é zagueiro de ofício por ali, uma alternativa diferente que a gente não estava contando muito com ela antes. O Cruzeiro é que tem que, dentro do campo, independente com quem esteja, tem que conseguir os objetivos. Sem conseguir espaço no Cruzeiro no ano passado, o meia Wallace está em busca de melhorar essa performance. O jogador até perdeu peso após a chegada de Léo Jardim. O Wallace, inclusive, teve uma evolução física importante nos últimos dias, e a tendência é que ganhe minutos, tenha sequência a partir de agora nesse início de Campeonato Brasileiro. A evolução física dos jogadores é requisito para que possam se adaptar ao estilo do novo treinador. O futebol brasileiro, as equipas que ganham têm alguma intensidade e nós queremos aumentar os níveis de intensidade. Já o destaque do time no ano passado... E o Matheus Pereira chega chapando de primeira, cruzado no contrapé do Everton. Quase se despediu do clube em fevereiro, mas... Matheus Pereira ficou e segue a vida no Cruzeiro. Matheus Pereira é a principal dúvida, né? A gente viu contra o Botafogo, por exemplo, que ele utilizou o Wanderson no setor ofensivo, um jogador que ele pediu a contratação, o único, aliás. Pode ser que a gente veja o Matheus Pereira, pelo menos nesse início de Brasileiro, sem ser titular da equipe. No sábado, no amistoso contra o Bragantino, Leonardo Jardim vai ter mais uma chance para fazer as observações. E se o técnico ainda tem dúvidas sobre o time ideal para a estreia no Brasileirão, uma certeza já tem após um mês e meio em BH. Já escolheu onde vai fazer as compras. Temos que ir ao supermercado do patrão, não é? E na nossa prateleira, Luciance. Vamos pra Toca da Raposa, porque hoje tem notícia importante. O Gabigol tem julgamento marcado pra hoje. Daquela história, você lembra? Do doping, de quando ele era jogador no Flamengo. Lud, boa tarde. Quando vai ser esse julgamento? Como é que tá essa história? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Primeiro vamos lembrar um pouquinho dessa história que aconteceu em abril de 2023, quando o Gabriel ainda estava lá no Flamengo. Ele foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping. Um exame surpresa que aconteceu. Gabriel não seguiu algumas orientações dos oficiais, né, de coleta, e aí essa atitude foi vista como tentativa de fraude. Ele foi punido com uma suspensão de 2 anos, mas aí ele conseguiu um efeito suspensivo, que deu essa liberação para ele continuar jogando, por isso que ele não ficou de fora de nenhum campeonato. Mas agora, o Tribunal Arbitral do Esporte marcou um julgamento para a primeira semana de abril, 13 e 4 de abril, lá na Suíça, que vai definir se o Gabriel precisa cumprir ainda essa suspensão, que termina no finalzinho do mês, no finalzinho de abril. Então, caso essa decisão seja mantida, o Gabriel perderia ali as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora resta esperar o resultado, né, desse julgamento na primeira semana de abril, para a gente saber o futuro próximo do Gabigol. Perfeito, Lud. Vamos aguardar. Muitíssimo obrigado. Hoje tem Brasil e Colômbia, 9h45, jogo ao vivo na Globo, eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos de cara saber qual time que o Dorival Júnior deve colocar em campo para essa partida, que não vai ser moleza.
O Brasil deve entrar em campo com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, do Galo, na lateral esquerda. Meio de campo com Bruno Guimarães, foi campeão no Newcastle, e o Gerson do Flamengo. Ataque com Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior e João Pedro. Lembrando que o Neymar foi cortado dessa convocação. Mas vamos falar sobre esse cara aqui, Rafinha. Ele chegou a ser mega contestado na seleção brasileira, mas deu a volta por cima e tá voando. Melhor momento da carreira dele, sem dúvida. Artilheiro e protagonista do Brasil. Ele carrega uma serenidade natural. O olhar compenetrado e a escuta atenta vem antes da resposta com convicção. Eu sou um cara que eu odeio perder. Se tu sai de um jogo onde tu perdeu ou empatou e sai tranquilo ou feliz, acho que tu não sente futebol como tu tem que sentir. É um sentimento que aparece com frequência no campo, às vezes com um excesso de energia. Acho que a vaia é mais por conta do resultado, porque na minha opinião a gente jogou, desculpa a palavra, mas a gente jogou pra Rafinha tem aprendido a lidar com esses momentos. Terapia, cuidado redobrado com o mental, foco absoluto na performance. Tem que cuidar do teu corpo, tem que evitar o máximo possível o risco de lesão, tem que cuidar do teu sono, tua alimentação. São coisas importantes, afinal é o teu trabalho. Como são 30 gols e 20 assistências em agosto até aqui. Foram 46 jogos e um total de 50 participações em gols. Não à toa, até papo de bola de ouro já começa a circular. Depois de tudo que eu passei na minha carreira, depois de tudo que eu passei para chegar até aqui, para mim só de estar lá já é uma vitória. Na seleção é o artilheiro do Brasil nas eliminatórias com 4 gols. 3 deles nas últimas 3 partidas. Titular absoluto neste ciclo de Copa. Rafinha é o nome da emoção! É uma liderança sem braçadeira, mas que aparece em aspectos relevantes do jogo. Especialmente nas eliminatórias, tem sido muito útil para Dorival. Se tem falta, pede a bola. Nos pênaltis, 100% de aproveitamento. Eu só lembro vocês que na Copa América muitos questionavam a respeito das atuações ou da manutenção do Rafinha como titular, e hoje todos, ao contrário, pontuam que o Rafinha não pode sair da equipe. Se a vitória do Brasil contra a Colômbia hoje à noite é urgente, melhor para o time se a bola passar pelos pés dele. O mais importante nesse momento é ganhar. Independentemente de qualquer coisa, como vai ser, o importante é ganhar. Sobre a recuperação, Hugão, do Bolasie, que não chegou a viajar para disputar aquele amistoso. E o que o Leonardo Jardim está falando sobre esse jogador e o processo de recuperação dele? Em relação ao Bolasie, era um jogador que estava trabalhando normalmente connosco, senti alguma inflamação na cirurgia que ele fez alguns anos atrás e em reunião com o departamento médico preferimos descansá-lo uma semana de forma a que essa inflamação consiga ser reduzida e quando eu voltar sem dores e sem incômodo, porque ele estava, principalmente na última semana, já com algum incômodo crescente. Antes de ter um problema grave, e assim, esta semana acreditamos que ele vai recuperar e depois vai voltar com o elenco normalmente. Oi. Bolasie é um jogador muito carismático. Quando ele chegou, a torcida chegou um pouco meio desconfiada, porque a campanha do Criciúma não foi tão boa, mas foi um jogador de destaque na equipe catarinense. E rapidinho ele conquistou aí a torcida cruzeirense, faz esse gol aí no jogo contra o Tombense, um jogo complicado, onde o Cruzeiro tinha acabado de jogar nos Estados Unidos. Em tempo curtíssimo já estava em campo no Mineirão, onde o Bolasie foi o jogador que atuou a maior parte do tempo nas 2 partidas, né? Entrou no final do jogo lá nos Estados Unidos e entra para jogar os 90 minutos nesse jogo aí do Mineirão. E é um jogador muito versátil, ele pode ser usado tanto quanto centroavante, como também jogador de beirada de campo, a gente espera que ele possa se recuperar. Ele não viajou, além da lesão também, para poder observar uma questão também de visto de trabalho, né? Ele é congolês e precisa de uma liberação para poder atuar aqui no mercado de trabalho brasileiro. Maravilha, Hugão. 7 mil pessoas com a gente. Hugão, vamos começar a falar. Cruzeiro, tem uma coisa que o Cruzeiro tem ultimamente que eu não tô tendo na minha vida, é tempo. Vocês podiam me dar também, né? Umas férias assim, o Cruzeiro não tá jogando, eu volto no Campeonato Brasileiro. Todo dia você quer não férias. Não dá essa sugestão não, que ele aceita.
Ele lasca o Atlético aqui no seu lugar que você não volta. Não, a gente tem que ficar no lugar deles, Zé. Quem dá audiência pro Poderosa Esporte é o Cruzeiro. Pois é, aí, tá vendo? Não dá essa ideia, não, que ele também, até né, levantou a cabecinha assim. Eu caço também, né? Ele falou que Uma bacana bonita azul. Ele falou que o Jardim horrível tá esse querendo vídeo. fazer rodízio. Os caras do Cruzeiro estão trabalhando no rodízio de pizza aqui do bairro, não estão fazendo nada. Meu querido, é o único se você rodízio que soubesse o dinheiro que tá rodando no Cruzeiro agora e não tem problema com a tradição, graças a Deus. Não, é questão Não, parado é mesmo. à toa, Cê- né? O cê pessoal não- gente, não é disputa dinheiro. nada. Pra quem tava assistindo no YouTube, viu o Gal pedindo rodízio no time do Cruzeiro pro rodízio de pizza. Não, o que pediu foi o Jardim, graças a Deus. E eu acho que agora ele consegue fazer esse time rodar, entendeu? Ó, então vamos ver se esse tempo trouxe lições. Espero, né? Ficar sem jogos oficiais não era bem o que o Cruzeiro queria, mas como diz o ditado, se a vida te der limões, faça uma limonada. Por isso essa pausa pode ter sido boa para ajustar aquele tanto de erro no começo do ano, sabe? Não queremos viver só porque contratamos o jogador Alba, queremos ter um crescimento de presente e de futuro. Com certeza tenho que ganhar, senão alguém vem fazer esse trabalho por mim. Até hoje, quase 3 semanas só para atividades. 4 jogos treino, 3 vitórias e um empate. Existem duas situações, que é a capacidade física e o ritmo de jogo. Nós temos que ganhá-los jogando. Aproveitamos estes 2 treinos, que são equipas que já nos dificultam mais o jogo, são equipas de qualidade também neste campeonato, e eu acredito que a equipa à 5ª jornada vai estar melhor do que na primeira jornada, e assim sucessivamente. Além dos erros em campo, o técnico Leonardo Jardim reparou logo na chegada ao clube que alguns atletas estavam bem abaixo do esperado quanto à parte física. O atacante Lautaro Dias ficou praticamente um mês fazendo um trabalho de equilíbrio muscular. Deu certo e já treina com o grupo desde o começo de março. O volante Wallace também teve evolução. Perdeu 4 quilos e melhorou os números nas atividades. E o atacante Juan Dineno evoluiu na recuperação da cirurgia no joelho direito, que o tirou dos gramados desde agosto do ano passado. Ele já treina parcialmente com o grupo e aproveitou essa pausa para ganhar mais músculo. Tá bem mais forte o Dineno. Nós procuramos direcionar o nosso trabalho em vários fatores. O primeiro fator, o fator físico, aumentar os níveis físicos, e nós queremos aumentar os níveis de intensidade. Muita coisa ainda precisa evoluir, mas tem tempo. Até porque a reestreia oficial na temporada é só dia 29 contra o Mirassol pelo Brasileiro. E não é que já dá para ter uma noção do que o cruzeirense pode esperar do time? E essa cultura de jogar para ganhar, jogar para os lugares da frente, jogar a equipa grande, é a cultura que a gente tem desenvolvido. Temos que respeitar, mas temos que ser uma equipa organizada, temos que ter uma condição sempre superior ao adversário. No final do ano passado, depois da final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro fez alguns jogos e a gente percebia que o time do Cruzeiro parecia que ele jogava num ritmo diferente de quem vinha jogar contra o Cruzeiro aqui. Quando o Seabra esteve aqui, a gente percebia uma certa velocidade no time do Cruzeiro e um certo empenho. Depois, com a saída dele, parece que esse rendimento também, na reta final do Seabra também, já tinha algumas coisas acontecendo que a gente ficava meio preocupado. Mas ali a gente via que faltava um pouco de qualidade. Agora, na reta final do campeonato, a gente ficava pensando assim, será que isso é falta de condicionamento físico ou será que é aquele desgaste natural pelo final do ano ter chegado? Principalmente pelo primeiro turno que o Cruzeiro fez do Campeonato Brasileiro e depois ter chegado no final da Copa Sul-Americana e alternar bastante entre as duas competições. Começa o ano agora de 2025 e aí todo mundo pensa assim, o ano tá só começando, pode ser que de repente os caras ainda tenham que engrenar alguma coisa. Quando chega o Leonardo Jardim e ele faz esse mapeamento individual do porte físico de cada jogador, ele percebe gente acima do peso, ele percebe gente precisando ganhar massa muscular, gente precisando melhorar o condicionamento físico, e nas entrevistas dele ele tem falado bastante sobre isso, sobre o rendimento de cada jogador e que vai jogar aqueles que estiverem melhores fisicamente. Essa é uma exigência também do futebol europeu e por onde o Leonardo Jardim passou. Essa é a minha grande expectativa, da experiência do Jardim, desse mapeamento que foi feito individual de cada jogador e que realmente eles possam entregar em campo, a gente perceber realmente que os melhores vão a campo, principalmente por essa condição de melhorar o condicionamento físico de cada jogador. E agora vamos acompanhar treinos aí da seleção brasileira. Daqui a pouco a bancada vai escalar essa seleção com a gente. Hoje tem jogo pelas eliminatórias.
E na ausência de um meia daquele tipo que a gente gostava de antigamente, um dia eu falei aqui no programa que poderia colocar Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha se alternando nessa meiuca, se tiver também 2 volantes de marcação, mas dando uma certa liberdade, porque eu acho que o Gerson do Flamengo talvez seria uma boa opção para esse time, né? Para manter ali. A gente sabe que tem Gerson, Bruno Guimarães, mas o que a gente pega é o seguinte: você centraliza o Rafinha, é como está a escalação aqui, ó. O Vini Júnior de lado, o Rodrigo, e aí a gente vai ter uma meiuca que vai poder trabalhar bem. Quando o Neymar estiver bem, talvez ele como centroavante, lá na frente, sendo aquele falso 9. Né? A gente pode, de repente, colocar ele lá para trabalhar melhor. Mas o Fael mesmo falou esses dias que é melhor esperar o Romário, que é o saudades. O Neymar se recuperar. Agora, o Alisson no gol não me agrada, não. Eu preferi o Ederson, tá? Pois é, Gão. Eu ainda conto muito com o Alisson. Essa fase da Champions, apesar da eliminação do Liverpool, mostrou que ele é muito seguro. Mas aqui na frente é meu ponto de interrogação do que acontece na seleção. Jogadores que estão destruindo na Europa, na Champions, nas últimas temporadas, o que o Rafinha faz nessa temporada é incrível, queimando minha língua. Outro que queimou minha língua também é o Rodrigo. Eu considerava ele muito água com açúcar, não vi o diferencial nele. Vou deixar o Vini Júnior para Nandinha. E aqui na lateral esquerda a gente tem o Arana, que passou por um fim de temporada ruim pelo Galo, um início de temporada difícil, mas o Dorival acreditou, apostou nele e a gente tem o Arana de volta à seleção. Mas, Nandinha, falar do Vini, eu vou dar uma cornetada aqui, porque eu respeito as pessoas e a história das pessoas, mas acho que o Marquinhos constantemente na seleção tem me incomodado. Eu acho que ele pode ser uma cornetada, tá? Mas a gente sempre pega no pé de alguém. O Thiago Silva, por exemplo, era um grande zagueiro que a gente sempre pegou no pé dele, associando a resultados. Eu acho que é a função do Éder Militão e ninguém tira ele de lá. Associando a resultado do passado, um cara que eu acredito muito nele, que eu quero que cresça na seleção, é o Gerson, porque apesar do time que ele joga aqui no Brasil, né, que eu não torço por ele, quando ele tá vestindo a camisa do time dele... Que mágoa é essa? Não dá pra falar. Eu sou fã do estilo de jogo do Gerson, pra mim, atuando no Brasil, é um dos principais jogadores. E o Vini Júnior, Nandinha? Uai, então, o Vini Júnior, tomara, né, que ele consiga aparecer bastante na seleção, consiga que ele faça lá fora, aqui na seleção e trazer uma vitória pra gente. Queimou minha língua, viu? Beleza. Certinho, hein? Então daqui a pouco vocês estão voltando pra cá. Enquanto isso, vamos colocar mais...